Lucas 22, 39 até o 46. Jesus no Getsêmani, a oração de Jesus. Não há modelo maior de oração do que esse. A oração, como disse um pastor que eu estava ouvindo ontem, na formatura do André Jamp, que ontem foi a cerimônia, o pastor dizia, no final, que a oração mais certa, melhor que tem de se fazer é essa: Senhor, seja feita a tua vontade. Não há oração melhor do que essa: seja feita a tua vontade. É a mais difícil também de se fazer. E aqui é o mestre orando, Jesus, o Deus que se fez carne. Aqui a gente vê a humanidade dele, a tristeza, a morte se aproximava, e ali ele, como humano, que de fato ele assumiu a natureza humana, ele sabia que ia morrer, as angústias, e ali ele vai orar nesse momento. Por 3 vezes, passa esse cálice, Senhor. E esse é o maior modelo que a gente tem de oração, não há outro. Então, leiamos então esse texto sobre a oração de Jesus. Jesus no Getsêmani. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vou ler também o verso 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e os 12, e, chamando Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Antes de meditar, de falar um pouco nesse texto, eu gostaria de citar aqui esse dia na vida de Jesus, que ele orou, que ele fez essa oração nesse dia. Foi na quinta-feira, antes da sua morte. No outro dia, ele seria ali julgado pelo Sinédrio. No outro dia, vários acontecimentos, num dia só, ele é morto. Então, aqui é um dia antes que ele vai para esse jardim. Por isso que era intenso, foi uma oração intensa. O seu suor não era sangue, era como sangue. Ele sabia que ele ia para Jerusalém para dar a vida por nós. Então, vejamos um dia na vida de Jesus, especialmente esse dia, antes da morte dele. Ele vai a um lugar, como de costume, para o Monte das Oliveiras, ali num jardim de oliveiras chamado Getsêmani. Então, alguns momentos antes, nesse mesmo dia, Jesus comemora a Páscoa. Jesus, ele institui a Santa Ceia, a nova aliança, instrui ali, não mais a Páscoa antiga, mas a nova Páscoa, ele institui aos seus discípulos. Jesus lava os pés dos discípulos, dando a lição ali de humildade. Ele que iria morrer e ressuscitar, iria ao céu, deixa um padrão para os seus discípulos. Ele lava os pés dos discípulos nessa mesma quinta-feira. Ele também consola os discípulos. Lá em João 14, ele diz que viria o Consolador. Se ele não fosse o Consolador, não viria. Não se turbe o vosso coração. Ele disse também, lá em João 14, tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Assim Jesus consola, naquele mesmo dia, os seus discípulos. Nesse mesmo dia, ele ora a favor dos seus discípulos, em João 17. Jesus orou por eles, orou por nós. Além dele orar pelos discípulos, ele vai ao Getsêmani e ali ora por si próprio, na quinta-feira também. Ele é preso e vai diante do Sinédrio. Vamos então meditar um pouco sobre essa parte do dia de Jesus, no jardim de Getsêmani.
Verso 39 diz que era costume, né, de Jesus. Então Jesus tinha costume de ir naquela região, tinha costume de orar. Ele orou quando foi escolher os discípulos. Ele tinha uma vida de oração. Nos momentos mais difíceis, Jesus orava. E aí está para nós esse ensinamento, né? Esse modelo. Tudo nós devemos apresentar diante de Deus. Nosso dia, nosso estudo, nosso trabalho, nosso ministério, especialmente nos momentos mais difíceis. O que é que a gente pode recorrer melhor do que a oração? Então, como de costume de Jesus, ele foi para os Montes das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Essa palavra Getsemane tem a ver com prensa de azeite. De certa forma, nós podemos fazer uma analogia com Jesus ali, né? Jesus está tão triste, o peso dos nossos pecados, a responsabilidade do chamado, ele está sendo prensado, assim como uma oliveira, para poder dar o óleo, né, que é tão benéfico, tão importante. Ela tem que ser machucada, quebrada. Cristo teve que ser quebrado por nós. Então, é só uma analogia que nos ensina bastante. Ele se quebrou, se quebrantou, se submeteu ao Pai para nos salvar. Interessante também a gente lembrar que ele sabia que estava chegando a hora. Logo depois desse momento, chegou Judas para o beijar. Ele sabia porque ele era Deus, ele sabia que ele estava pressentindo também. Tudo mostrava que era chegada a hora. Então, por isso que ele está ali profundamente entristecido pela sua humanidade, mas ele está obediente. Ele ali está querendo ir, obedecer o que o Pai lhe enviou para fazer. Diferente dos discípulos que estavam cansados, dormindo, não conseguiam vigiar, não conseguiam orar. Então, esse texto nos evangelhos nos mostra a obra de Cristo, Cristo orando e a fragilidade dos discípulos, especialmente nessa hora. Só que no evangelho de Lucas, ao invés de falar mais da fraqueza dos discípulos, fala mais sobre a oração de Jesus. Então, Jesus é espremido, né, como uma oliveira, ele ora, durante a oração isso acontece. Ele também, ali, ele estaria debaixo da ira de Deus Pai. Debaixo da ira de Deus Pai. Quando diz o cálice, né, passe de mim esse cálice, na Bíblia, em alguns momentos, quando fala em cálice, tem a ver com a ira do Pai sendo derramada. E Cristo iria beber em nosso lugar. Como disse alguns comentaristas, nós, cristãos, sabemos que quando um dia chegar o dia da nossa morte, nós temos a promessa que o Senhor estará conosco, no leito, no vale da sombra da morte. Aqui é diferente. Cristo sabia que o Pai o abandonaria por causa dos nossos pecados. Hoje nós temos essa confiança, essa fé, essa certeza que Deus está conosco. Lá era o contrário, era Cristo indo, mesmo sabendo que a ira do Pai cairia sobre ele. Ele vai, mesmo assim, isso é maravilhoso. Ele ora para que hoje a gente tenha essa certeza. Ele ali é abandonado. Pai, por que me abandonaste? Mesmo assim, ele vai cumprir o seu chamado. Ele nos defende, ele ora. E sabe que vai estar chegando a hora, né? Então, ele ora, ensina os discípulos ali, cansados, os discípulos o seguem, os discípulos acompanham, especialmente Pedro, Tiago e João. Em alguns outros evangelhos dá a entender que vários discípulos estavam ali, eles sentaram, mas esses três foram com ele a um lugar mais afastado, talvez um pouco. Mesmo assim, esses três não conseguiam orar, estavam cansados. Nem Pedro conseguia orar. Então, Jesus fica sozinho, né, ali orando. A oração, às vezes, é assim. Às vezes, ela é a solidão da oração, né? Tem hora que ninguém ora. A gente quer orar, não encontra ninguém para orar por nós. Às vezes é tão difícil. É a hora que Deus quer falar com a gente, ali sozinho mesmo, tem hora. Tem hora que somos nós e Deus.
Orou para que não entreis em tentação. Versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Interessante isso. Ali era uma tentação para Jesus. Ali, certamente, o inferno estava envolvido também. As obras do mal, uma tentação, talvez para Jesus desistir da cruz, coisas semelhantes. Mas Jesus, mesmo na tentação, que não foi a primeira, lembra que ele já foi tentado pelo diabo? Então, ali ele foi fiel. Da mesma forma, por que nós oramos? Um dos motivos é esse, é para a gente não cair na hora da tentação. Orar e vigiar, é assim como devemos vigiar pela volta de Cristo, devemos vigiar para que quando chegam as tentações na nossa vida, nós estejamos fortes. Por quê? Porque a carne é fraca. A gente precisa do poder de Deus, da graça de Deus, para quando o dia da tentação vier, ou melhor, quando todo dia a gente for tentado, a gente está forte, fortalecido pelo poder de Deus quando a tentação chegar. Orai para que não entreis em tentação. Verso 41, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Naquela época era costume dos judeus orar em pé, mas Jesus aqui se ajoelha, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mais uma vez, Jesus ali em submissão ao Pai, está disposto a beber o cálice, Senhor, se for possível, mas não era possível, era necessário que a ira de Deus fosse derramada sobre um justo, para que nós tivéssemos a salvação. Então ele diz: se é assim, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha, por 3 vezes. E os discípulos sempre dormindo, sempre ali mostrando a humanidade da igreja, a humanidade nossa, que às vezes está despercebido naquilo que Deus está fazendo. Interessante lembrar, né, que às vezes enquanto Deus está fazendo grandes coisas, a igreja está adormecida. Ou então o mundo, principalmente o mundo, está adormecido. Lembra quando Moisés estava lá no Sinai, o que é que o povo estava fazendo? A idolatria, brincando, rindo, né? Não estavam orando e vigiando. Aqui da mesma forma, simboliza isso também. Quando Jesus está ali lutando e orando, os discípulos dormem. Às vezes é assim, às vezes Deus está realizando a sua obra e a gente desapercebido. Que não seja assim. Oremos para que estejamos atentos com o agir de Deus na família, na igreja, no mundo. Devemos estar conectados com a oração naquilo que Deus está realizando no seu reino em toda a terra. Verso 43, verso 42 antes, dizendo: Pai, se queres, passa a mim e tal. Verso 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. É o único evangelho que diz que apareceu um anjo. É aqui em Lucas. Os outros evangelhos não falam nesse anjo, mas Lucas diz, registra, que um anjo ali, nas dores, nas lutas de Jesus, o serviu. E nós podemos saber que nós também, às vezes, quando estamos angustiados, sofrendo, o Espírito de Deus está ali conosco, nos consolando. Os anjos do Senhor também. Aqui vai dizer que Jesus suou como sangue. Eu não sei se você já orou alguma vez até suar. Alguém já orou, não precisa me dizer não. Mas eu lembro que eu já orei uma vez, até suar. Sabe, eu orei até chorar. Até chorar, né? Às vezes a gente dá aquela angústia da oração, até chorar ou até suar. Jesus aqui estava muito mais do que isso, que parecia gotas de sangue. Eu já vi, não sei me aprofundar nisso, mas eu já vi dizer que há uma explicação científica, quando a angústia é tão grande, né, que o suor, os vasos sanguíneos, pode acontecer esse fenômeno aí do suor, de uma questão biológica mesmo, acontecer isso, por causa da pressão tão grande que a pessoa está. Mas é só um detalhe aí a ser confirmado, viu? Eu citei assim pelo que falei, mas é bom confirmar isso aí. Enfim, o anjo
apareceu. Hoje em dia o Senhor também nos conforta nas nossas lutas. Verso 44, estando em agonia, orava mais intensamente. Há momentos que a gente ora mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Está no verso 44. Estando em agonia, né, como já disse, oração intensa, às vezes a gente também está assim, orações mais intensas. Verso 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Como é que se dorme de tristeza, né? Tão cansados. Os outros evangelhos dizem que eles não sabiam nem o que responder para Jesus. Jesus não podia vigiar nem uma hora, Pedro. Os discípulos, eles estavam tão, talvez a tentação, né, do inimigo ali também, eles estavam exaustos do dia, que eles ficavam meio confusos, não sabiam nem o que dizer a Jesus. Jesus sabia que estava chegando a hora. Logo, logo ele sabia que Judas chegava para dar o beijo da traição. Mas eles estavam ali sem entender, não tinha coragem nem de perguntar a Jesus, sabia nem como responder a Jesus, dormindo de tristeza. E disse-lhes, o último verso, por que estás dormindo? Lançai-vos, ou melhor, levantai-vos e orai, mais uma vez, para que não entreis em tentação. Mais uma vez ele fala da tentação, orai, vigiar, levantai-vos, orai. Lembrai-vos, levantai-vos, melhor dizendo, para que não entreis em tentação. É isso, né, irmãos? Não há modelo maior do que esse. Não há modelo maior do que o próprio Jesus. Tantas orações tem na Bíblia, mas essa é a mais importante. É o Senhor, o dia de Jesus, que Ele orou por nós, Ele orou pelos discípulos, ensinou, estabeleceu a Santa Ceia, tudo ali na quinta-feira. Na quinta-feira, na sexta é o dia que Ele morre, vai à cruz. Era assim a vida do nosso Senhor, um homem de oração também. Vamos encerrar, meus irmãos, a transmissão daqueles que estão acompanhando pela internet. Faremos a oração final, seguida da bênção apostólica. Os que estão aqui, aqueles que puderem, permaneçam mais um tempinho para a gente finalizar com algumas outras orações. Lembrando que no próximo domingo, na escola dominical, nós teremos o início da sala de primeiros passos. Aquelas pessoas que estão chegando na igreja, é um momento oportuno de conhecer a igreja presbiteriana, conhecer as doutrinas fundamentais da salvação, da soteriologia. A classe de catecúmenos, que chamamos também de primeiros passos. Todos os novatos estão convidados. Domingo próximo, às 10 horas, na EBD. Senhor Deus, como é maravilhoso, Senhor, o exemplo, a vida, a obra de Cristo, como Ele era um homem de oração, submisso ao Pai, perseverante Ele foi até o fim. Isso nos ensina a vigiarmos, a orarmos, isso nos ensina que nossa carne é fraca, nós precisamos orar mesmo, obedecer os mandamentos de Deus, que assim nós somos fortalecidos nas tentações. Eis aqui nossas vidas, fortalece a tua igreja, fortalece cada um de nós. Nós precisamos do teu poder, do teu Espírito Consolador a nos assistir, a nos animar, a nos dar sabedoria todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.